Oi, oi, tudo bem? Eu sou a Ana Lu, bem-vindos ao meu canal, aqui eu falo de literatura, estudos, coisas afins. Vim compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de junho. Vamos começar então por um livro que eu não li físico, foi um livro que eu li no Kindle Unlimited, que é o terceiro livro da série The Unselected Diaries of Emma M. Lyon, da Beth Brower, e que eu não sabia, mas tem em português. Eu encontrei, acho que pela Intrínseca, se eu não me engano. Eu vou linkar aqui na descrição, caso te interesse. E é um livro que conta a história da Emma. A Emma, ela perdeu os pais, ela herdou uma casa que ainda não é exatamente dela, será dela propriamente dito, quando ela fizer 21 anos. É uma história que se passa na era vitoriana, em Londres, e é muito legal porque a gente acompanha essa história, suas presepadas, suas aventuras, através de entradas no diário da Emma. Eu gosto muito dessa narrativa, que eu me esqueci o nome, não me recordo se é epistolar de fato, eu vou colocar aqui embaixo, caso seja, ou caso não seja, eu escrevo aqui embaixo na edição. Mas eu gosto muito desse tipo de narrativa. A Emma, ela é uma personagem à frente do seu tempo em tantos sentidos. Ela, mesmo sem estar lutando exatamente de forma mais ativa contra as normas sociais para as mulheres na época vitoriana, a existência dela e a naturalidade com que ela faz e com que ela pensa acaba se contrapondo e muito aos ideais, ao que se esperava de uma mulher para a época, né? Então a Emma, ela tem 20 anos, ela é uma personagem que eu gostaria de dar um abraço, gostaria de ter como amiga mesmo. É muito legal acompanhar o desenrolar da história, né? E é muito interessante ver como que ela lida com as expectativas e, apesar disso, ela mantém um certo otimismo, uma certa simpatia, um enfrentamento da vida que não é aquela coisa baseada exatamente no ódio, porque ela poderia sim sentir ódio, sentir rancor, sentir inveja. Eu acho que é uma existência assim muito simples, celebrada nas pequenas coisas, e eu realmente tô gostando muito dessa série. Eu tô me segurando para não ler todos os livros de uma vez, são livros mais curtos, né? E eu li pelo Kindle Unlimited, mas, como eu falei, tá disponível em português, se eu não me engano, pela Intrínseca, e eu linko aqui na descrição, caso te interesse. Outro livro que eu terminei em junho, mas que eu comecei em maio, foi Odisseia. Que livro, que obra de arte. Assim, eu nunca tive dúvida de que Homero era extremamente prestigiado pelos seus méritos. Eu nunca duvidei disso, mas lendo Odisseia eu tive uma percepção diferente no sentido de ele era o cara mesmo. Eu nunca tinha lido Odisseia nem Ilíada, nunca havia lido Homero, e estou completamente fascinada e apaixonada, e eu pego o material de apoio para ler, assisto análises, leio texto sobre isso. É realmente uma obra assim magnífica, majestosa. Ela tem um grau de dificuldade que acho que é natural, mas eu esperava que fosse algo assombroso, algo que eu ia demorar muito para ler, que ia ser muito difícil, que eu ia precisar ficar pegando o dicionário toda hora, ou mesmo toda hora ter que dar um Google para ver quem é fulano de tal e tudo mais. Mas a minha experiência foi bem mais leve do que isso, foi bem mais tranquila, foi muito divertida. Eu realmente amei Odisseia, virou um dos meus livros favoritos da vida. E recomendo muito para quem tá, enfim, lendo assim como eu, para ver a adaptação, embora eu tenha um pé atrás muito grande com adaptações de livros. Eu quero assistir essa porque é do Nolan, já assisti outros filmes dele e gostei muito, então eu tenho altas expectativas, vamos ver como será. Então, Odisseia, ela trata do retorno do Ulisses, né, ou Odisseu, enfim, à sua terra, que é Ítaca, depois da Guerra de Troia. Só que aqui a gente não vai necessariamente acompanhar tudo em tempo real. Uma parte muito grande dessa jornada é, na verdade, relatada por Ulisses, né? Como se fosse contando sobre suas memórias. Então aqui a gente tem guerra, a gente tem vingança, a gente tem ódio, a gente tem um personagem, assim, um símbolo de força, não só força física, mas também força mental, de resiliência, de paciência, de persistir acreditando na provisão dos deuses, né, apesar das intempéries, né, das dificuldades do caminho.
E assim, é um grande poema, né? Então a gente tem aqui 24 cantos, divididos em 3 partes, né? Então na primeira parte, até o canto 4, se eu não me engano, a gente não tem Ulisses ainda não. A gente tem o foco no Telêmaco, e é bem legal, assim, porque eu comecei o livro esperando, tá, Ulisses em alguma treta em algum lugar. Não, aqui o foco vai ser no filho dele, o Telêmaco, que, né, o pai partiu pra guerra quando ele era um bebê, praticamente. Hoje ele já tem 20 anos, então a gente acompanha, a gente vê um pouco desse crescimento dele, de como ele tem dificuldade de lidar com os pretendentes, porque com a ausência do Ulisses, há muitos pretendentes, mais de 100 pretendentes tentando casar com a Penélope, com a mãe do Telêmaco, esposa de Ulisses. E ele lidando com toda essa pressão, e ele não teve exatamente a figura paterna para lhe guiar ao longo da vida e em quem se inspirar, talvez de uma maneira mais próxima, assim, pelo menos essa é a minha percepção. Faz jus a ser considerado um dos melhores livros da literatura mundial. Leiam, aventurem-se. Essa tradução aqui que eu li é do Frederico Lourenço, achei uma tradução bastante acessível, tem texto de introdução, é realmente assim, é fenomenal e eu quero reler e se tornou um dos meus livros favoritos. Um livro que eu li e me surpreendeu muito, que eu não esperava gostar, foi A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo. E esse é um livro do romantismo brasileiro, se passa no Rio de Janeiro. A gente tem aqui o Augusto, que é um protagonista com muito amor para dar, considerar isso. E a gente tem a Carolina, que é a Moreninha. E esse aqui é um romance, né, da época do romantismo, de fato. E tem tantos trechos engraçados, assim, eu não consigo... Eu ria de algumas frases, algumas coisas que eram ditas, assim, eu achei uma narrativa engraçada. É um livro curto, como vocês podem ver, né, que essa edição ela tem a letrinha mais miúda, uma edição bem antiga. Eu gosto de ler nessas edições antigas, eu não sei nem de que ano que é. Não consegui achar isso, mas, enfim, é uma edição da editora Ática, já bem velhinha. E assim, é um... Opa! Achei? Geografia desse texto... Não... 1993. Tô mais velha que essa edição. E assim, a gente tem um... Tô colando porque eu escrevo coisas sobre os livros aqui. Eu realmente fiquei surpresa com o quão divertido foi acompanhar essa história, né? Principalmente do ponto de vista do Augusto, né? Um cara com muito amor para dar e... Enfim, um estudante aí de medicina mais da zona rural, e tem bastante esse contraste entre zona rural e zona urbana, né, nas figuras do Augusto e da Carolina. Eu achei muito legal, achei muito engraçado. E existe aí, né, uma diferença de idade muito considerável, a meu ver, entre as personagens, que eu achei que isso ia me incomodar horrores durante a leitura. E claro que incomoda, porque eu acho que atualmente é algo que não é talvez tão bem visto quanto era na época, não era talvez tão normalizado quanto era na época, mas assim, não foi algo que atrapalhou a leitura, não é algo que... não é uma característica que eu acho que desencoraja a leitura, eu acho que a gente deveria, né, dar uma chance. É um dos principais livros do romantismo brasileiro, então acho que vale muito a pena. Se você quiser conhecer mais sobre literatura clássica brasileira, acho que vale bastante a pena você dar uma chance para Moreninha. O último livro que eu li nesse mês foi de uma autora que eu nunca havia lido nada dela, mas que é muito consagrada, é uma autora contemporânea, já ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, que é Han Kang. Espero que eu tenha pronunciado corretamente. Então, é o livro Atos Humanos, da editora Todavia. Gostei bastante dessa edição, gostei bastante do projeto gráfico aqui dela. A tradução, ela é de Ji Yoon Kim. Espero também ter pronunciado corretamente. Eu gostei muito, assim, é impressionante como a autora ela consegue traduzir dor, sofrimento, trauma em poesia. Ela consegue traduzir esses sentimentos, esses acontecimentos tão horríveis, numa linguagem poética, em algo bonito de se ler, mas algo também muito cru, muito
muito explícito. Então é um livro que não é para transformar o sofrimento em algo belo, em algo necessariamente louvável, glorificar sacrifícios nem nada do tipo, mas existe uma beleza na forma como ela trata de acontecimentos tão terríveis como os que são retratados aqui no livro. Então, o livro ele faz referência a um evento que aconteceu na Coreia do Sul em maio de 1980 em Gwangju, que foi um levante estudantil contra o governo militar, né, pelo que eu entendi, antes da democratização da Coreia do Sul. E basicamente a polícia foi lá e, enfim, causou milhares de mortes, né? Houve uma repressão muito significativa, tortura, gente presa, tem descrições bem gráficas aqui no livro. E eu acho muito impressionante como ela consegue tratar desses temas de uma forma nua e crua, mas sensível ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem aqui várias personagens que elas se conectam com esse acontecimento. A gente tem um estudante, a gente tem um editor lutando contra a censura, a gente tem personagens de contextos e origens e talvez ideologias, pensamentos muito diferentes, mas todos estão conectados a esse evento assombroso da história sul-coreana. E eu gostei muito, eu achei muito bom. Muito difícil de ler também, é muito difícil de digerir. E eu confesso que eu fiquei com vontade de ler absolutamente tudo que ela escreve, porque é um baita livro. É um livro que não é muito longo, vocês podem ver, mas é um livro brutal. Porém, eu senti falta aqui de um contexto histórico, assim, no sentido de um prefácio que falasse um pouco sobre o que foi esse evento, né? E mais uma contextualização histórica. Eu li um pouco a parte sobre isso, mas eu acho que seria legal porque eu tenho a impressão de que nós, aqui brasileiros no geral, a gente não tem conhecimento sobre a história da Coreia do Sul, assim. E claro que a gente sempre pode pesquisar, não existe problema nenhum nisso, mas eu acho que ia ser muito legal ter nessa edição uma contextualização. Acho que ia ser muito legal. Essas foram as minhas leituras do mês de junho, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, obrigado por assistir até aqui. Vocês já leram algum desses? Ou todos? Não sei. Tem interesse em ler algum? Me contem aqui nos comentários, vou adorar ouvir as opiniões de vocês. Mais uma vez agradeço por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!